Meus irmãos, eu tenho cada vez mais, não somente eu, claro, mas todos os obreiros, pastores, que têm um compromisso com a palavra de Deus, têm sentido cada vez mais nesses últimos dias a necessidade urgente de se ensinar ao povo a palavra de Deus. A maior tristeza de qualquer homem de Deus que tem compromisso com as coisas de Deus, no entanto, é perceber que há um número de pessoas. Nós temos dois problemas na igreja hoje. Preste atenção, por favor. Nós temos dois problemas na igreja. O primeiro problema está em nós, os líderes. A Bíblia diz que o presbítero deve ser apto para ensinar. A palavra presbítero no original grego é a mesma para bispo, é a mesma para pastor. Então ele está dizendo que o pastor, o presbítero, o bispo, aquele que dirige o rebanho, ele tem que estar preparado para ensinar. Calvino, um dos pais da reforma, dizia que se algum bispo, se algum ministro não estiver comprovadamente habilitado para ensinar, que lhe seja tirada a credencial de ministro e que saia do púlpito. Parece radical, mas era a posição de Calvino. Calvino dizia que o púlpito deve ser o lugar da exposição da palavra de Deus. E nós temos visto ultimamente a igreja se entregar a todo tipo de inovação, a todo tipo de novidade que vem surgindo, muito especialmente com o crescimento alarmante do movimento neopentecostal, da teologia da prosperidade. Então a Assembleia de Deus e outras igrejas que sempre primavam pela palavra, estão começando a beber nessas fontes. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, então o primeiro problema somos nós, os líderes. O problema está em mim quando eu vou separar alguém para tirar para o presbitério, e ao invés de olhar as qualificações que estão na Bíblia Sagrada, entre elas a de ensinar, eu vou olhar outros atributos que não tem nada a ver. E a outra razão é o próprio rebanho. As pessoas estão atrás, a exemplo de uma igreja que lhe agrade. Elas não querem mais se modelar a igreja. Elas querem que a igreja se modele a elas. As pessoas estão querendo um culto que lhe agrade, um culto que massageie o seu ego, uma palavra que lhe console. E a palavra de Deus, ela não tem somente a função de consolar. Ah, pastor, mas eu vim o dia todo cansado, querendo uma palavra de consolo. Mas a palavra de Deus nem sempre é de consolo. A palavra de Deus às vezes é de exortação. A palavra de Deus às vezes é de repreensão. Mas mesmo que seja de exortação, de repreensão, a própria Bíblia diz que esta repreensão, essa exortação vai depois produzir frutos que vão servir de consolo para a sua alma, para a sua vida. Aleluia. Então o motivo pelo qual nós chamamos os irmãos para esta semana de conferência é justamente para relembrar a igreja as verdades, algumas verdades fundamentais da Escritura. É interessante que quando nós começamos a estudar os assuntos que vamos expor aqui hoje, amanhã, quinta e sexta,
nós percebemos que o certo seria se nós trabalhássemos uma semana toda uma doutrina só. Porque cada doutrina dessa tem muita coisa para a gente pensar, meditar. Mas eu quero que você, igreja aqui em Rio Sena, aqui no setor 32, comece a querer voltar a amar a exposição da palavra de Deus. O estudo bíblico. Nunca mais nós que sempre somos convidados para pregar, fomos convidados para um estudo bíblico. E agora a gente fala em palestra. A palestra é bem diferente do estudo bíblico. A palestra é um discurso sobre um assunto. Embora eu possa transformar a palestra em estudo. Mas o estudo bíblico é um momento para você destrinchar, para você fazer uma dissecação. Sabe o que é dissecação? Quem sabe diga amém. O que é? Abrir por partes. Muito bem, minha irmã. É como ele está falando aqui, vem da experiência que o pessoal faz lá na faculdade de medicina, por exemplo, que abre e vai, não fica só ali na periferia, vai cortando, para descobrir algo. E com a Bíblia, inclusive a palavra exegese, que exegese é justamente a dissecação. A palavra exegese é justamente a pesquisa aprofundada de determinado texto. Mas nós não queremos perder mais tempo com isso. É muito bom a gente recitar o Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, nem se assenta, antes tem o seu prazer, e na sua lei, e na sua lei, você sabe o que quer dizer a palavra meditar, meu irmão? Quem vai meditar tem que gastar tempo. A meditação exige tempo. A meditação é um ato de se aprofundar em determinada coisa. Mas as pessoas, como eu disse domingo aqui na escola dominical, na classe dos senhores, as pessoas querem fazer uma leitura dinâmica. Você já assistiu aquele jornal Leitura Dinâmica da Rede TV? Quem já assistiu aí, diga amém. Ih, Jesus, só você. Leitura dinâmica, a repórter fica ali dizendo assim: morreram hoje 140 no ataque a Paris. Acabou, pula para outro assunto. Morreram X lá na tragédia de Mariana. O Bahia está lá embaixo. Pula para outra. Neymar fez o que fez no Barcelona, no Brasil não fez nada. Pula para outra. É leitura dinâmica. Ela não se aprofunda naquela questão, E alguns estão fazendo da leitura da Bíblia, do estudo bíblico, uma leitura dinâmica. E o crente não pode fazer da Bíblia uma leitura dinâmica. Se você me entende, diga amém. E nós hoje vamos estudar sobre a doutrina da salvação. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Num texto muito conhecido, em Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Tito 2, 11. Diz assim. Depois você vai abrir 1 Tessalonicenses 5, 9. Tito 2, 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Veja a expressão: salvação a todos os homens. Então esse texto aqui ele é extraordinário, porque ele vai
mostrar para mim e para você que a salvação ela é global. É o mesmo que está, por exemplo, em João 3,17. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu gosto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de falar sobre a doutrina da salvação, pastor, por que o senhor vai falar sobre a doutrina da salvação? Primeiro, por quê? Qual é o maior bem que eu e você temos? A salvação. O que é que vai te levar para o céu? É a salvação em Jesus. O que é que te livra do inferno? É a salvação em Jesus. Você pode não ter dinheiro, você pode estar desempregado, você pode não ter carro, você pode não fazer aquela faculdade que você queria. Mas o que você não pode deixar de ter mesmo é a salvação na sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se que o pobre estava na porta, Lázaro, né, estava na porta do homem rico. A Bíblia diz que aquele homem vivia regaladamente. E o Lázaro, ele era um miserável, cujas chagas os cães vinham lamber. Estava na porta do rico, por certo, esperando algum gesto de misericórdia do rico. Mas quando os dois morreram, um foi para o Hades, e o pobre que não tinha nada foi para o paraíso. E a Bíblia diz que os anjos os anjos levou aquele pobre para o paraíso. Então ele não tinha nada aqui na terra, mas ele tinha o bem mais precioso, que era a salvação da sua alma. Aleluia. É pena, pastores, que este tema, a salvação da alma, não tem mais sido o motivo da minha glorificação a Deus na igreja. Se você fala, você é vitorioso, as pessoas dão glória a Deus, choram, pulam, sai daqui dizendo, Deus falou comigo hoje, e não sei o que, e tal. Não é assim? Mas você fala, olha irmão, nossa maior esperança, nossa maior alegria é que somos salvos. Aí um ou dois, amém, glória a Deus. Antes de falar sobre a salvação, eu quero falar sobre a condição do homem, porque não tem como falar sobre salvação sem primeiro falar da condição do homem. Por que é que nós precisamos de salvação? Se você abrir a sua Bíblia, primeiro você vai entender o seguinte: o pecado contaminou toda a raça humana. Toda a raça humana. Toda. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. A Bíblia vai dizer o seguinte: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos, olha a expressão, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha a expressão de novo, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, em primeiro lugar, todos estão
são nesta questão de pecado, todos estão iguais diante de Deus. Tanto a pessoa que mente quanto a pessoa que mata, tanto a pessoa que mente como a pessoa que mata, são pecadores diante do Senhor. Estão ambos condenados ao mesmo inferno, ao mesmo lugar. Olha o que diz a Escritura em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Todos pecaram. O texto mais conhecido da Bíblia, um dos mais conhecidos da Bíblia, Romanos 3:23. Quem lembra o que é que ele diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paul Washer, que é um dos maiores teólogos da atualidade, é lá do sul dos Estados Unidos. Ele diz que a expressão mais correta nesse texto é: todos carecem da glória de Deus. Não é todos estão destituídos. O que mais se aproxima do original é todos carecem. E por que todos carecem? Porque quando você abre a Bíblia no capítulo, em Romanos, no mesmo livro, no capítulo 1, versículo 25 em diante, ou melhor, 18 em diante, Paulo vai traçar o estado miserável do homem. E dos motivos que Paulo vai dizer, pelo qual o homem está afastado de Deus, é que o homem não deu glória a Deus. O homem não deu glória a Deus. E o maior pecado do homem não é roubar, não é xingar, é rejeitar a Deus, é não reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Se você me entende, diga amém. Então, o texto correto seria: porque todos pecaram e carecem. Todo homem carece, precisa ter de volta o caráter de Deus nele, que foi perdido lá no Éden. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa imagem e semelhança é o caráter de Deus no homem. E ele perdeu. Esse caráter foi afetado quando o pecado entrou no mundo. Então, em primeiro lugar, o pecado contaminou a quem? Contaminou a quem? Toda a raça humana. Mas o pecado também trouxe a morte. Morte, diga comigo, morte física. Qual é a outra? Espiritual e... a material é a física. Morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física, logo, Deus disse assim em Gênesis 2,17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí você vai dizer assim: pastor, Deus disse: no dia em que dela comeres, morrerás. Mas Adão morreu com 930 anos. É porque aconteceu antes o quê? A morte espiritual. No dia em que ele comeu, ele morreu espiritualmente. Gênesis 3,19, isso passou a ser uma lei para a raça humana. Gênesis 3,19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 3,20 diz: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Eclesiastes 12,7 diz: e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Então o pecado trouxe morte física. É por isso que ninguém se conforma com uma das razões pelas quais a gente não se conforma com a morte, é porque nós na verdade não fomos criados para morrer. Aleluia. Deus nos criou para a vida eterna. Deixa eu adiantar uma coisa para você aqui. No entanto, hoje que a gente conhece Jesus, glória a Deus, essa vida eterna foi resgatada no sacrifício do Calvário feito por Jesus. E agora eu e você podemos dizer que se morrermos hoje, está garantida para nós a vida eterna. Aleluia. Morte espiritual, Efésios 2:1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E a morte eterna, Daniel 12:2 diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora, Apocalipse 21:8 diz assim: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa aqui é morte eterna. É aquela morte que se você passou dessa vida para outra, sem ter feito uma aliança com o Senhor, sem ter se arrependido dos seus pecados e vivido para Ele, e partir desta vida sem a salvação, então você teve morte eterna. Não há mais jeito. Por que, pastor, não há? O que é que diz Hebreus capítulo 9, versículo 27? Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, morreu sem Jesus, morreu com a vida desconcertada, só resta a vida, ou melhor, a morte eterna. Então, deixa eu adiantar aqui, é melhor dizer que cada crente deve ter a sua vida em vigilância. Porque você pode hoje, quando acabar esse culto, você pode não chegar em casa. Aí ninguém dá glória a Deus, né? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Porque às vezes para ir para o céu tem que morrer, irmão. Na hora da morte todo mundo chama por Jesus. Assim, todo mundo canta assim, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. E como é que diz? Sem medo, então. Sem medo. Nada que o carro faz que vai bater. Jesus! Minha esposa fez isso hoje. Fui botar o celular assim embaixo. Um carro estava na minha frente, ali em Paripe. Estava na minha frente. Quando eu levanto a cabeça, o carro já estava em cima do carro. Dei uma freada, nem triscou no carro, mas colou. Quase. Aí minha esposa deu aquele grito: Jesus! Mas ela quer ir para o céu, mas na hora que o negócio chega, ela grita Jesus. Então, amados, mas não é só ela não, somos todos nós, né? Não crucifiquem minha esposa não, somos todos nós. Todo mundo grita: ai Deus, até o ateu clama por Deus. Eu creio. O pecado trouxe algo ainda, que está relacionado com isso, trouxe separação de Deus. Isaías 59 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado trouxe separação de Deus, quebrou
quebrou a comunhão que havia entre Deus e o homem. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus veio ao homem na viração do dia. Desse texto se conclui que Deus vinha sempre visitar o homem. Deus tinha comunhão com o homem. Mas com o pecado, essa comunhão foi quebrada. Foi quebrada. Efésios 2:12 diz assim, que naquele tempo, ele falando, quando a gente estava lá fora sem Deus, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o estado de todo homem sem a salvação. Diga amém, meu irmão. O pecado trouxe algo ainda tremendo, trouxe a ira de Deus. Romanos 1,18 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. O pecado dominou o homem em toda a sua plenitude. A Bíblia diz em Gênesis 6:5 que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Jesus chegou a dizer que do coração procedem as saídas da vida, a mentira, o adultério, o roubo. Então o pecado ele dominou o homem. E o apóstolo Paulo chegou a dizer em Romanos 8:34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E ele disse também, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então o pecado dominou o homem em toda a sua plenitude. Seu pensamento, seu coração, tudo foi contaminado. Mas entenda, a ideia de salvação, queridos, olhe para mim. A ideia de salvação na Bíblia está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Já o salmista, por exemplo, os salmistas ansiavam pela salvação. O Salmo 85:7 diz assim, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Salmo 95:1 diz, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Os profetas, Lamentações 3:26, Jeremias diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isaías disse no capítulo 46:13, faço, Deus falando através da boca do profeta, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Os fiéis do Novo Testamento, Lucas capítulo 2 versículo 30, Simeão disse, pois já os meus olhos viram a tua salvação, quando ele carregava nos braços quem? O menino Jesus. Zacarias cantou em Lucas 1:77 para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Primeira coisa que a gente vai aprender sobre salvação. Então esse é o estado do homem. Se você me entendeu, diga amém. O homem carecia, como disse Paulo, da graça, da glória de Deus. O homem morreu espiritualmente. O homem estava afastado. Ele chegou a dizer, não há um justo, não há um sequer. É por isso que Paulo escrevendo em Efésios 2, diz, nós não somos salvos, gente. Efésios 2:8, ele diz, pela graça sois salvos por meio da... E isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhum homem pode se salvar. Aí Deus, o próprio Deus, que traz juízo sobre o pecado do homem, aí é o que Paulo em aos Romanos chama de a justiça de Deus. É o Deus
Porque mesmo condenando o homem por causa do seu pecado, ele mesmo, através da sua soberana justiça, elabora um plano de salvação para resgatar o homem. Aleluia, glória a Deus. Não sei se eu vou falar o nome dele certo, porque não sei falar inglês, mas Meyer Palmer, um teólogo. Compre o livro dele, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um livro muito conhecido. Ele diz que a maior ilustração para a gente poder entender essa coisa de juízo e misericórdia de Deus é você pensar na seguinte história: um homem foi levado ao tribunal e o juiz que estava julgando ele era amigo dele, mas não era por ser amigo que ele deixaria de executar a lei. E ele executou a lei, condenando aquele homem a 1 ano de prisão ou a pagar X valor pela sua liberdade. Aquele homem condenou e saiu da tribuna. Tirou a sua toga de juiz, sua roupa, seu paramento, assumiu a posição de um homem comum, foi na bilheteria do fórum e pagou a dívida que ele mesmo, o valor que ele mesmo, enquanto juiz, havia estabelecido sobre aquele homem. Está aqui, está pago, libera o homem. E o homem sai. Foi o que Deus fez. Deus disse: você agora vai morrer, você está condenado ao inferno porque você pecou, mas tem aqui meu filho Jesus, aleluia, ele vai pagar o preço que eu exijo, porque a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Aí o próprio Deus, na pessoa do seu filho Jesus, João capítulo 1 versículo 14 dizia: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí ele vem, vive entre nós, vive os mesmos dilemas que nós vivemos enquanto homem, morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, e agora ele comparece diante do Pai com o seu próprio sangue, como diz lá em Hebreus: aqui está, meu Pai, o preço foi pago, agora todo homem pode se reconciliar contigo. Aleluia. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: mas Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia. De maneira que salvação não significa apenas o livramento da condenação do inferno. A salvação abarca todos os atos e processos redentores e transformadores da parte de Deus para com o homem e o mundo através de Jesus. Salvação é a obra de Deus realizada em nós, pecadores. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1. Versículo 20. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui sobre a salvação é que a salvação, ela tem uma amplitude que vai além do mero perdão de pecados. Olha o que diz Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Se você não entendeu, eu vou lhe explicar. A morte de Jesus não somente reconciliou o homem com Deus, reconciliou toda a criação de Deus com o próprio Deus. Aleluia. Ele restaurou
restaura todas as coisas. Por isso em Apocalipse vai dizer que é necessário que surja novos céus e nova terra. Todas as coisas são restauradas por causa da morte de Jesus. Então a salvação tem uma amplitude que vai além de me livrar do inferno. Aleluia. A salvação foi, primeiro, planejada por Deus. Você pode imaginar um Deus que planeja em seu favor? Aleluia. Aleluia. Se não me engano, é Isaías 64 que diz: nunca se ouviu um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele espera. Deus planejou a salvação, meu irmão, pensando em mim e em você. 1 Pedro 1, 18 a 20. Se você está com a caneta, vá anotando, meu irmão. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Foi planejado antes da fundação do mundo. Aleluia. Eu estava um dia no ônibus, isso tem muito tempo, eu era solteiro ainda, trabalhando no Iguatemi, eu era office boy. E chegou um dia um rapaz, antigamente tinha muito isso, hoje não tem muito, aqui em Salvador. Aqueles, como é que chamava? Os Hare Krishnas. Eles estavam evangelizando, fazendo o trabalho deles, né? E aí o rapaz sentou perto de mim e me deu um livro. Esse livro dizia assim: a fórmula da paz. Eu, querendo falar de Jesus para ele, disse: vem cá, ao invés de você, o que é fórmula? Fórmula é uma coisa que você tem que desvendar, né? Algo que você tem que desvendar. Eu falei para ele: não seria melhor se você fosse para aquele que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele não precisa, nós não precisamos de decifrar nada com ele. É só você ir a ele e ele te dá a paz. Ele fala assim: não, porque eu não creio no seu Cristo. Eu não creio no seu Cristo. O seu Cristo, olha para cá, meu irmão. Deixa aqui. O seu Cristo nasceu há 2000 anos atrás. O meu Krishna, ele é bem antes de 2000 anos atrás. Isso é porque você não conhece a Escritura. A Escritura diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Aleluia. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele, enquanto esteve aqui em vida, Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Então, antes de todas as coisas existirem, Ele já tinha elaborado um plano para mim e para você. Elaborado um plano para salvar a humanidade. Aleluia. Efésios 3, de 8 a 10 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha, irmão, isso aqui é maravilhoso. As riquezas incompreensíveis de Cristo.
Aleluia. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Olha só, o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então, bem antes de Jesus nascer, bem antes de Jesus morrer, na presciência de Deus, Jesus já havia morrido pela humanidade. Então Deus planejou a salvação, mas Jesus consumou a salvação. Aí a gente vai ver as 3 pessoas da Trindade agindo na salvação do homem. Jesus consumou. João 19:30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Essa palavra aqui é muito forte, meu irmão. Vou falar que nem os irmãos da Universal, é muito forte. Jesus fala: está consumado. Aleluia. Esse sacrifício aqui, Pai, é suficiente. Glória a Deus. Tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor projetou, hoje aqui na cruz, o Senhor está alcançando através desse sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Porque na cruz, Jesus não somente reconciliou o homem com Deus, mas a Bíblia diz, acho que não me engano é Filipenses, que ele expôs as potestades na cruz. O inferno, o reino de Satanás, abalou-se com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, tem alguns pregadores assim. Alguns pregadores assim: olha, naquele dia, Jesus Cristo quando ele estava na cruz, o diabo começou a pensar: ele perdeu. Nada disso, meu irmão. Nada disso. O diabo fez de tudo para matar Jesus antes da cruz, porque ele sabia que a cruz ali era o sacrifício vicário. Era o sacrifício que ligava o homem com Deus. Era o sacrifício que esmagava a cabeça de Satanás. Então, biblicamente, esse negócio está errado, de que o diabo achava, não. A Filipenses diz que ele expôs as potestades na cruz do Calvário. Não adianta, precisa ficar fazendo aquelas conjecturas mirabolantes. E aí, lá está Satanás gritando, alegre, e Jesus chega, e vai lá, e toma a chave. Satanás já estava derrotado, quando ele viu que Jesus tinha ido para a cruz. Se você me entende, diga amém. Hebreus 5, 8 e 9 diz assim: ainda que era filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus consumou a obra da salvação. Deus elaborou, projetou, e em seu Filho Jesus, ele consumou a obra da salvação. E a salvação é aplicada em nós gente, é aplicada em nós pelo sangue de Jesus, né? Pelo Espírito Santo. Ele que trabalha a salvação em nós. O que é que diz João 16, 7 e 8, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então é o Espírito que opera a salvação em nós. Só mais um texto para você ter isso bem guardado em seu coração.
Tito 3, 4 a 6, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Se você me entende, diga amém. Agora, sabe o que é maravilhoso? Veja a hora aí, meu irmão. Sabe o que é maravilhoso? É que a salvação planejada por Deus, ela é consumada por Jesus e aplicada em nós pelo Espírito Santo, ela é eficaz e plena. Aleluia. Por que eficaz e plena, pastor? Porque lembra que qual foi a coisa que nos atingiu quando nós pecamos? A morte, não é? Olha o que vai dizer a Bíblia em Hebreus 2, 14 a 17. Diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, na morte de Jesus, logo a morte foi aniquilada. Ele tirou de sobre nós o império, aquele que tinha o império da morte. Eita Deus, que alegria que vocês... Está me contagiando essa alegria de vocês aí, viu? Aleluia. É por isso que a morte de Jesus, ela é plena e eficaz, porque ela me livra daquele que tinha um império da morte. A morte de Jesus nos fez assentar em lugares celestiais. Oh glória! A palavra diz em Efésios 2, 6, 7: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ela te dá uma posição no reino, no mundo espiritual. Nos tirou do poder das trevas, pense nisso aí. A morte de Jesus nos tirou do poder das trevas. Colossenses 1,3 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso que a salvação em Jesus, ela é plena e eficaz, que ela nos tirou do poder das trevas. Aleluia! Quem está debaixo do poder das trevas, meu irmão, não é só aquele que é o marginal, que a gente pensa assim, né? É o cara que serve lá a outros deuses. Não é assim que a gente pensa? Sim ou não? Efésios capítulo 2, versículos... Vem aqui, deixa eu abrir aqui esse texto que me veio à memória aqui. Efésios 2. Eu vou sair aqui um pouquinho do cronograma aqui. Diz que nós estávamos debaixo olha só, Efésios 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o quê? O curso deste mundo. É o número 1. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, meu irmão.
nós estávamos debaixo de influências espirituais maléficas. Esse é o estado do homem. Por isso João diz o quê? O mundo jaz aonde? No maligno. Mas é isso que me alegra, Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. A salvação, como eu já disse, ela não depende das obras. Aleluia. A outra verdade é que a salvação, ela é cristocêntrica. Quando nós dizemos que a salvação é cristocêntrica, nós queremos dizer que não há salvação fora de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso foi Pedro que disse, não é? Portanto, em cima no céu, nem embaixo na terra, não há outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. A salvação, ela é em Cristo. Não existe outro meio de salvação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, e aqui não se excetua mesmo, não tem exceção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Se você abrir a sua Bíblia, não vou ler porque o texto é extenso, em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14, você vai encontrar várias vezes a expressão em Cristo, porque nele, porque em Cristo, porque o qual, salvação. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A salvação, ela é cristocêntrica. Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Gálatas 3,26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Aleluia. Não há nada melhor do que nós conhecermos Jesus e saber que fomos salvos, resgatados por Ele. Esta mensagem eu vou ter que deixar, ainda tem aqui os três grandes aspectos da salvação, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Nós vamos deixar para o segundo tempo. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte. Como? Eu quero concluir dizendo o seguinte. Pastores que estão aqui, que ensinam a palavra de Deus, nós não podemos deixar, igreja, que essas verdades sejam sucumbidas pelas novidades teológicas, pelos movimentos. O grande problema hoje é que as igrejas estão pregando um evangelho que não tem a ver com isso. Muitos de nós, é o evangelho da bala ungida, o evangelho do sal grosso, é o evangelho do pare de sofrer, é o evangelho da água trazida lá, supostamente trazida de Israel. É o evangelho que nós, de uma vitória
que às vezes Deus não vai te dar. Esse evangelho que a gente engana, que a gente logra as pessoas, dizendo você vai vencer, você vai vencer. E os verdadeiros fiéis não estão interessados em vencer. Os verdadeiros fiéis estão interessados em continuar sendo fiel a Ele, mesmo que não vença. Aleluia! Glória a Deus. Porque a nossa maior vitória não é a vitória, esta vitória passageira daqui da terra. A nossa maior vitória é a salvação eterna em Cristo Jesus. A nossa maior vitória é partir desta vida e encontrar-se com o Senhor Jesus nas alturas nos céus da eternidade. Essa é a minha maior vitória. Aleluia! A minha maior vitória é que Ele, Jesus, morreu. Ele perdoou os meus pecados. Ele me deu paz. Aleluia. Glória a Deus. Eu não tive a vitória que eu estava esperando. A minha vida financeira ficou ainda pior. Mas eu tenho uma vitória maior. Aleluia. É que a morte foi tragada na vitória. Aleluia. Um dia eu receberei um corpo glorioso. Aleluia, 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 aleluia. Um dia nós entraremos nas mansões celestiais. Um dia nós o veremos face a face. Essa é a nossa alegria. Esta é a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Amanhã nós estaremos aqui. Você não deve perder. Deus quer continuar falando conosco. Eu quero lhe aconselhar a trazer um papel e caneta, meu irmão, para anotar. Aleluia. Você pode rever esse estudo no YouTube. Nossas ministrações estão sendo colocadas no YouTube. Pedir a você que entre no meu canal, dê lá um like e se inscreva lá no canal, viu? Lá no nosso canal lá. Eu quero que todos vocês entrem lá, curta o canal e se inscreva no nosso canal. Toda segunda-feira, toda terça-feira, nós estamos postando uma mensagem pregada aqui no culto de instrução. E essa mensagem de hoje, amanhã já vai estar no nosso canal. E Deus vai abençoar a sua vida mais e mais. Amém, queridos?